Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites, hoje naquele formato com tempos definidos para respostas e comentários. Assim fica tudo bem equilibradinho, certo? E o assunto a ser discutido é a forma do batismo cristão. Será que a Bíblia define de maneira clara, explícita e pedagógica uma maneira de se batizar? O batismo é uma coisa importante. O Senhor Jesus mencionou o batismo, os apóstolos batizavam, né? Então é importante que a gente saiba como batizar. A Bíblia define isso. Para a maioria dos cristãos, sim, né? E a maioria deles, inclusive, em termos numéricos, batiza mergulhando as pessoas na água. Mas há um número muito significativo de crentes e de cristãos em geral que batizam derramando água em cima da pessoa e não mergulhando a pessoa na água. A forma do batismo importa? Bem, essa é uma discussão bem antiga e que se reproduziu ao longo da história cristã de várias maneiras diferentes. Agora, a questão que nós queremos enfocar, né, digamos assim, o problema em destaque é as igrejas que mergulham as pessoas e entendem que essa é a única maneira correta de se batizar. Pois muito bem, boa parte das igrejas que derramam água sobre a pessoa dizem que a forma não é a mais importante e aceitam todas as formas de batismo. A pergunta que fica é: quando um membro de igreja que foi batizado por aspersão vai para uma igreja imersionista, a tendência da igreja imersionista é não reconhecer aquele batismo original. Rejeitam esse batismo. Mas se você aperta o líder da igreja, ele não vai dizer que o crente batizado por aspersão não está salvo, né? Não, salvo está. Então a pergunta que fica é: por que a igreja rejeita o cristão batizado por aspersão se reconhece que ele está salvo? Não é meio incoerente essa história? Então, trazendo isso para o debate, nós vamos ensejar a discussão das atitudes das igrejas, dos crentes, da doutrina em relação à questão do batismo. Será que nós vamos conseguir chegar a uma definição de o que a Bíblia ensina de fato a respeito do batismo cristão? Espero que sim. Aproveite e aprenda. Está no ar o Vejam Só. Muito obrigado por nos receber na sua casa. Em nome da Academia Teológica da Graça de Deus, a Grade, nós saudamos você pela graça de Jesus e queremos que o debate de hoje enriqueça a nossa reflexão a respeito da nossa caminhada cristã e da nossa maneira de obedecer a Deus, porque é isso que interessa, né? Para nos ajudar a entender esse assunto, evidentemente nós trouxemos dois ministros, um de uma igreja aspersionista e outro de uma igreja imersionista. O irmão aspersionista será o reverendo Lenierson Cupertino, que é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Ele pastoreia em Cidade Dutra e é bacharel em Teologia e licenciado em História. Paz e graça, reverendo Lenierson. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, Heber. Muito obrigado pelo convite, por estar aqui. É muito bom conversar sobre esse tema tão importante, né, e relevante nas Escrituras, que é o sacramento deixado pelo Senhor Jesus, o batismo. E nós entendemos então que a Bíblia, as Escrituras Sagradas, nos dá diretrizes de como isso, inclusive, deve ser feito, à luz, sobretudo, de muitos textos no Novo Testamento. E eu espero que enriqueça você, nosso telespectador, e também que tenhamos aqui um bom debate. Onde fica a igreja que o senhor pastoreia? A igreja que nós pastoreamos fica ali em Cidade Dutra mesmo, na rua Walter Ribeiro Marrani, número 133. Fica ali bem próximo ao Autódromo de Interlagos. Essa semana deve estar o inferno lá, né? É verdade, é verdade. Com o grande prêmio se aproximando, as ruas são fechadas, etc. Mas nós ficamos ali, bem próximo. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado.
Do outro lado, nós temos o pastor Leandro Carlos Malvesi. Ele é ministro da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém, licenciado em Sociologia e Filosofia, bacharel em Teologia, especializado em Teologia Bíblica e mestrando em Ciência Política. Paz e graça, pastor Leandro, tudo bem com o senhor? A graça e paz, Éder, e a todo telespectador que está assistindo. É um prazer estar aqui hoje no Vejam Só, juntamente com o nosso querido reverendo Lene, para que possamos esclarecer a todos os telespectadores a questão da ortodoxia, a questão da ortopraxis do batismo e como ele se desenvolve dentro das Escrituras e como podemos interpretá-lo também. O irmão é ministro da Assembleia de Deus, Ministério Belém, não é isso? Belém, Jundiaí. Qual o endereço lá da igreja, irmão? O endereço é Rua Fortunari Mouro, número 451, Vianello, Jundiaí Centro. Como é que é? Rua Fortunari Mouro, Jundiaí Centro, no bairro do Vianello. Diz centro, mas é um bairro que fica encostado, chama Vianello. O irmão mora lá? Moro em Jundiaí. Viajou para participar do programa, que bênção, amém. Muito obrigado pela presença do irmão. Vamos ver a matéria que apresenta o assunto e depois a gente vai começar o debate para valer. O debate do Vejam Só de hoje volta sua atenção para um tema muito polêmico, o batismo. Na verdade, não o batismo propriamente dito, mas o modo como ele é administrado. Esta sim, uma questão de muito debate dentro da igreja. Ao ponto de uns afirmarem que o outro modo é errado, ou não é válido, de acordo com a instrução bíblica. Vamos tentar entender tudo isso. Primeiro, o batismo é uma ordem de Jesus, logo, uma obrigação para os seus seguidores. A igreja deve sim adotar essa ordenança. Que fique claro que o batismo a ninguém salva, só Jesus é Salvador. Porém, quem recebe Jesus como Salvador e Senhor deve ser batizado. Aliás, podemos até acrescentar nessa questão que o desejo de receber o batismo é com certeza uma das evidências da verdadeira conversão. Acho que até aqui caminhamos muito bem, sem dificuldade nenhuma. Afinal de contas, todas as correntes teológicas afirmam basicamente a mesma ideia quanto ao batismo. A diferença aparece quando falamos sobre a forma como o batismo deve ser ministrado. Essa é a grande polêmica. Isso acontece pois não temos uma maneira explicitamente clara na Bíblia para sanar essa dúvida. Por isso, temos igrejas que batizam por aspersão, outras por imersão, usando piscinas ou batistérios. E ainda, aquelas que batizam por imersão, mas somente em rios ou poços de águas correntes. Em uma observação simplista dos métodos de administração do batismo, podemos perceber algo em comum: a água. A divergência fica apenas na quantidade usada em cada um dos casos, ou ainda se a água está parada ou em movimento. A grande questão nesse nosso debate de hoje é saber se o fato de usar uma determinada quantidade de água invalida o batismo, já que essa prática é adotada por algumas igrejas, rebatizando pessoas que foram batizadas de forma diferente da aceita pela denominação. Aquelas igrejas que defendem a aspersão afirmam que esse é o método mais prático. Pode ser praticado em qualquer lugar, em qualquer circunstância e com qualquer pessoa. Além, é claro, de ser a forma com a maior evidência bíblica. Por outro lado, aqueles que usam a imersão começam a sua defesa pelo significado da palavra grega para batismo, que é mergulhar, afundar ou imergir. Para esse grupo, a forma defendida pela Escritura Sagrada é a imersão, principalmente pelo exemplo do batismo de Jesus e da utilização dele por João Batista em outras oportunidades. A grande pergunta é: a quantidade de água invalida o batismo? É necessário batizar novamente uma pessoa, pois foi usada uma quantidade errada de água? Independente de ter sido feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, isso não importaria, pois a quantidade de água é o que define o batismo certo ou errado. Fique ligado, que o Vejam Só de hoje já está no ar. Muito bem.
Reverendo Lene Erison Cupertino, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, uma das igrejas, sabidamente, aspersionistas, né? Qual vai ser o ponto de vista que o senhor vai defender hoje aqui? Bem, Heber, uma vez que nós somos guiados pelas Escrituras e devemos olhar para o todo dela ao analisar uma doutrina bíblica, analisando esses textos e até o mesmo próprio termo grego para batismo e também a própria prática do batismo no Antigo Testamento, nós temos indícios suficientes para dizer que existem bastante material para nós concluirmos que em muitos casos, se não em todos eles, os servos de Deus, aqueles que se convertiam a Cristo, eram batizados por aspersão, né? No caso, levando água até a cabeça, inclusive se tratando de passagens onde a existência de um rio ou de um grande acúmulo de água era praticamente impossível, inexistente de acordo com o contexto ali. Então é com base nisso que nós iremos entender e olhar para esses textos, para essas passagens, considerando essa possibilidade de dar a aspersão. Só para tirar a dúvida, porque a gente ainda não está com os tempos, né? O próximo bloco é que a coisa começa a ser contada. Os aspersionistas defendem esse método como único, válido? Ah, não, de forma alguma. Na Igreja Presbiteriana do Brasil, nós aceitamos o batismo também por imersão. Por quê? Justamente porque, sendo guiado pelas Escrituras, nós temos alguns textos em que, inclusive, diga-se de passagem, o termo em si, aspersão ou imersão, não aparece propriamente dito. Logo, deixando a margem para as duas formas. Logo, apesar de nós termos indícios teológicos e olhando para alguns textos que apontam para a ideia de uma aspersão, nós também aceitamos a imersão, não rebatizamos. Então, as duas possibilidades são aceitas, apesar de uma apenas ser adotada. Ok. Muito obrigado, reverendo. Obrigado. Do outro lado, nós temos o pastor Leandro Carlos Malvesi. Ele é ministro da Igreja Assembleia de Deus, lá do Ministério Belém, e tem uma vasta cultura, né, adquirida por vários cursos que ele faz, inclusive especialização em teologia bíblica. Pastor Leandro, qual vai ser o ponto de vista que o senhor vai defender? Bom, Heber, o ponto de vista que eu vou defender vai ser sobre imersão, porque nós temos desde documentos primeiros que são escritos no primeiro século da era cristã, como também seguindo a interpretação do termo batismo no Novo Testamento, que imersão é a forma mais indicada, não é? Então, por esta medida, eu estou defendendo que ele deve ser o exercício primeiro e também a forma mais cabível, seguindo o modelo de Jesus, que eu acho que é exemplo para todo tipo de realização cristã, para todo tipo de efeito cristão também. Quem não se batizar por imersão, não seguiu o batismo bíblico? Na Igreja Assembleia de Deus, inclusive, hoje nós estamos realizando a confissão de fé. O meu pastor Ezequiel Soares da Silva é o diretor da confissão, e eu perguntei isso a ele. Não. Nós acreditamos que o batismo por imersão deve ser o batismo a ser realizado em primeiro momento, podendo fazer. Caso não haja possibilidade, existe uma flexão para que seja realizado de outra forma, não havendo possibilidade de fazer da primeira forma, o por imersão, que é o indicado na Bíblia. Essa é uma novidade para mim. Então, a Igreja Assembleia de Deus, em alguns casos, pode batizar por aspersão? Não havendo possibilidade de fazer o por imersão, há a possibilidade sim. Vivendo e aprendendo, né? Mas o senhor vai defender o batismo por imersão? Por imersão. Um exemplo claro aqui que eu poderia te dar é o caso da ceia. Não havendo pão, você tem a flexibilidade de usar outro elemento para compor a mesa. Tá bom. Muito bem. A partir do próximo bloco, eles vão dividir os tempos, né? E vão tentar responder. Por que muitas igrejas rejeitam os batizados por aspersão, se elas mesmas reconhecem que eles estão salvos? Não perca, não sai daí, a gente volta já já. Ah, tem a enquete, verdade, a enquete. Cadê a enquete? Ah, tá aqui. Vamos lá. Lá no vejamsó.com.br você tem a seguinte pergunta: existe um modo certo de batismo? Modo certo significa, biblicamente falando, é lógico, né? Você entendeu? Então vamos lá. Primeira resposta: sim, existe e é por aspersão. Segunda resposta: existe sim, mas é por imersão. Terceira resposta: não importa qual seja o formato, né? Desde que seja em nome de Jesus.
E a última resposta, não sei ou nenhuma das anteriores. Votou na enquete, você se qualifica para o sorteio do relógio da Academia Teológica da Graça de Deus, a Grade. Tá aí, ó. A gente está falando muito da Bíblia aqui e você podia pegar o telefone da Grade e ligar amanhã para fazer o seu curso bíblico. Afinal de contas, você pode, em pouco tempo, conhecer a Bíblia Sagrada inteirinha, estudando com pessoas das mais diversas denominações, né? O que enriquece violentamente a sua experiência e alarga os seus horizontes em relação à fé cristã. É só pegar o telefone da sede da Grade, que está aparecendo na sua tela, e ligar amanhã. Agora não tem ninguém lá. Você vai ligar amanhã no horário comercial. 0 operadora 11 3115 0819. 0 operadora 11 3115 0819. O curso bíblico existe em todas as filiais da Grade, são mais de 600 no Brasil inteiro, uma perto de você. E tem um monte de outros cursos que a Grade oferece. A Carla ou as amigas dela vão te falar, né? Dependendo da filial onde você vai estudar, né? Não é em todas as filiais que tem esse monte de curso. Tem até curso de música para instrumento de orquestra, né? Então, aí vai depender de onde você está, tá bom? Mas o curso bíblico em todas as filiais. Aproveite. Ele está indo para o intervalo. Voltamos já com o debate aqui no Vejam Só. Agora, vamos tratar do tema de hoje, né? Nós estamos recebendo aqui o reverendo Lene Erisson Cupertino, da Igreja Presbiteriana do Brasil, e ele é mais velho. Embora os dois sejam muito jovens, né? Mas ele é ligeiramente mais velho que o pastor Leandro Malvesi. E ele vai fazer então a primeira pergunta dele a respeito do tema. Muito bem. Pastor Leandro, boa noite. Bom estar aqui com você. Pastor Leandro, é sabido que a doutrina do batismo não nasce com o cristianismo oficial no Novo Testamento. Essa é uma doutrina, era uma prática já vista no Antigo Testamento. E quando nós olhamos para os textos bíblicos de um modo geral, a exemplo de Números, capítulo 19, verso 18, nós temos ali expressões como molhar com água e até mesmo a expressão aspergir ou jogar água, né? Mostrando, esse é só um exemplo de vários textos do Antigo Testamento, mostrando essa ideia da aspersão, né, que está diretamente ligado àquela cultura judaica de purificação de objetos e pessoas, que não se dava especificamente através do mergulho, né, ou de mergulhar o objeto ou a pessoa em si. Isso se dava muito através dessa aspersão, né, de lançar água. Como interpretar e olhar esses textos do Antigo Testamento, que, diga-se de passagem, é só uma doutrina que dá continuidade, agora com um sentido e uma conotação diferente no Novo Testamento. Qual que é a pergunta, pastor? Então, a pergunta é, como interpretar esses textos do Antigo Testamento, que todos eles apontam para uma ideia de batismo através da aspersão e não necessariamente da imersão, né? A gente está falando especificamente daquele ritual judaico de purificação das coisas e dos objetos, utensílios do tabernáculo e etc. O senhor mencionou um versículo, mencionei, Números capítulo 19, verso 18, que diz assim: o homem limpo tomará sopo e molhará naquela água e o aspergirá sobre a tenda, sobre todo o utensílio, sobre as pessoas que estiverem ali, como também sobre aquele que tocar os ossos e aquele que foi morto ou faleceu numa sepultura. Isso aqui era diretamente ligado, né, àquela ideia da purificação. Se alguém toca no morto ou toca em algo impuro, ele precisava passar por um processo de purificação representado através da água, que dava-se pela aspersão, pelo simples lavar e não necessariamente pelo imergir. Como olhar para essa doutrina, né, imersionista à luz desses textos bíblicos? É essa a pergunta, pastor Leandro. 3 minutos para o senhor, pastor. Pastor Lene, agradeço a pergunta. Primeiramente, eu acho que o texto que o senhor usa, ele está dentro de uma cultura judaica. Segundo, eu acho que ele está dando uma interpretação mítica e também ortoprática judaica, sabendo que o sentido do batismo cristão, ele é unicamente, não é, para uma representação de um novo nascimento com Cristo, dentro da sua ótica espiritual. Então, a questão de nós usarmos um contexto completamente judaico, ainda mais falando de Números
e falando também da velha lei, sabendo nós que Cristo, uma vez, é cumpridor de nossa lei, nós estamos nascendo em Cristo, e nós temos o sangue de Cristo como a nossa purificação, usar este contexto, ou esse texto, para, formar uma doutrina cristã, principalmente tratando do batismo, que nós temos como uma ideia de um novo nascimento em Cristo, segundo as suas representações, em efeito e ato, eu acho que ele fica completamente fora do contexto em que nós estamos falando, porque sabemos bem que no Concílio de Jerusalém, todo o manifesto que tinha judaizante dentro da igreja cristã, ele foi completamente banido e apagado por iniciativa dos apóstolos. Então, nós tratarmos, uma doutrina cristã com um conteúdo essencial judaico, eu acho que ela deixa de ser cristã a partir deste momento, Então, eu acho que o interessante no batismo é nós olharmos para todas as evidências cristãs, e no caso no Novo Testamento, que é a base para o cristianismo em si, porque se nós formos tratar de uma essência e cultura judaica, nós estamos fazendo uma mescla, uma miscigenação cultural religiosa, e a partir disso daí apaga-se o foco do batismo cristão, ele se torna também um rito judaico cristão. E, na verdade, o batismo, sim, ele tem as suas raízes desde os ritos realizados pelos judeus, entretanto, é uma doutrina cristã, e praticada completamente fora do contexto que o judeu usava. O senhor ainda tem 40 segundos, quer usar? Eu quero usar, dentro da questão também, que eu acho que os documentos que deveriam ser avaliados para nós usarmos um contexto de batismo dentro do cristianismo, são os documentos do primeiro século, são os próprios pais da igreja, são os intérpretes de maior envergadura intelectuais, no caso Agostinho, e até mesmo no caso usarmos os teólogos que são um marco para nós, os reformadores, que falam muito sobre isso, e é nessa posição que eu quero manter aqui, dentro desta questão que nós temos base cristã para discutir. Muito obrigado. Está respondida a primeira pergunta, vamos ao comentário do reverendo Lenierson. Muito bem. Pastor Leandro e os demais telespectadores, é preciso ter uma cautela muito grande quando nós fazemos uma separação entre Antigo e Novo Testamento. É preciso haver muita cautela quando nós pensamos em separar as doutrinas contidas no Antigo Testamento e tentamos rompê-la ou separá-las do conjunto de doutrinas que surgem ou que recebem um complemento no Novo Testamento. O Senhor Jesus nunca fez isso, nunca foi essa a intenção de Cristo. Infelizmente, isso é uma prática muito comum na igreja evangélica, sobretudo na igreja evangélica do Brasil, argumentando de que nós agora vivemos pela graça e não mais pela lei. E aí despreza-se o Antigo Testamento, diga-se de passagens, deixa-se de ler o Antigo Testamento. E a grande verdade, irmãos, é que o cristianismo foi a grande promessa contida no Antigo Testamento. A grande verdade é que as doutrinas que são solidificadas no Novo Testamento, muitas delas surgem de forma embrionária, de forma tipológica no Antigo Testamento. Então, como em parte até admitiu o pastor Leandro, sim, o batismo é uma doutrina judaico-cristã que surge num contexto judaico do povo de Deus, surge com as diretrizes dadas pelo próprio Deus. Quando você lê o Antigo Testamento, você percebe isso, como Deus dizia o que fazer e exatamente como fazer. E isso só tem uma continuidade, então, no Novo Testamento, que, diga-se de passagem, nesse caso, não se muda a forma como era feita, através da aspersão, do simples lançar água como elemento de purificação, de limpeza, que era feito com os utensílios e também com as pessoas no Antigo Testamento, e que agora passa a ser feito então, inicialmente por João Batista, depois por Cristo e pelos apóstolos no Novo Testamento. Então, veja, sinceramente eu acho perigoso e até temerário tentar separar a doutrina do Antigo Testamento com o Novo Testamento, até porque a ideia é que a Bíblia deve ser interpretada de forma progressiva, Nós cremos nessa ideia da revelação progressiva, que Deus vai revelando a sua vontade e o seu querer com o passar do tempo e de forma diferente, se utilizando de cada um dos seus escritores, inspirados por Deus. E a doutrina do batismo, então, é isso, é uma continuidade daquilo que era feito outrora no Antigo Testamento, mas que, é bem verdade, passa a ter uma conotação doutrinária
diferente com o advento do cristianismo, da morte de Cristo e do significado que isso passa a ter. Mas veja, eu creio que não é possível fazer essa separação entre antigo e novo quando se trata da doutrina do batismo. Pois bem, então agora é a vez do pastor Leandro Carlos Malvese, da Igreja Assembleia de Deus, fazer a primeira pergunta dele ao reverendo Lene Erison, da Igreja Presbiteriana. Reverendo Lene, então, uma pergunta para o senhor. Trabalhando a questão do batismo, principalmente no tema aspersão, porque o termo aspersão, ele é um termo que ele pouco aparece dentro dos primeiros escritos da igreja cristã. Claro que existe na Didaquê, no seu capítulo de número 7, ele dá a possibilidade de acontecer o batismo por aspersão. Entretanto, se não houver a possibilidade de fazer imersão. Então, o primeiro momento, ele está exclusivamente dizendo que o batismo deve ser executado por imersão. E na própria epístola de Barnabé, ora não sabemos se é o Barnabé de Jerusalém ou se é o próprio Barnabé que acompanhou Paulo, ele também usa termos que ele usa o termo como descer para as águas e subir dela. Então nós estamos tendo a compreensão de que ele também está falando sobre mergulho. Dentro do contexto que nós usamos da teologia patrística, que são os primeiros sistematizadores da doutrina cristã depois do século 100 depois de Cristo, como o senhor avaliaria a não presença, digo, constante ou até mesmo expositiva de forma clara, da palavra imersão nos documentos e até mesmo não a colocando como possibilidade primeira, mas no caso como eu citei aqui, se não houver como fazer? A pergunta é, se não temos, em primeiro momento, não é, como aconselhamento patrístico, a execução da aspersão nos documentos da patrística, então, como colocá-lo dentro de um sistema cristão? O senhor entendeu a pergunta? Sim. 3 minutos. Perfeito. Pastor Leandro e demais ouvintes, vejam, uma das máximas da reforma para nós, dada por Lutero e os demais reformadores, foi a ideia de que nós devemos viver somente pelas escrituras, né? É através do termo conhecido em latim sola scriptura. Então a ideia é que nós interpretamos as escrituras a partir da própria escritura. Nós nos utilizamos de intérpretes das escrituras? Sim, nos utilizamos. Assim como o pastor Leandro, eu tenho um apreço grandiosíssimo e louvo a Deus pela vida dos pais da igreja, dos documentos do primeiro século. Mas a grande verdade é o seguinte, irmãos, é que a doutrina bíblica ela deve ser formada a partir dos textos que a própria escritura nos apresenta. Sim, porque a escritura não está passível de erros, a escritura não está passível de equívocos, a escritura não está passível de interpretações equivocadas, erradas, diferente de nós enquanto homens, mesmo os nossos pais na fé, que podem ter se equivocado ou não. Quem sou eu para dizer que isso aconteceu? Mas a grande verdade é, em primeiro lugar, para olhar o termo e a própria doutrina do batismo, eu creio que o primeiro passo a ser dado, pastor Leandro e demais ouvintes, não é partir primeiro para os pais da igreja, e sim para o que a Escritura nos diz. É olhar todos os textos exaustivamente, sobretudo no Novo Testamento, dos casos de batismo, e tentar tirar dali, a partir dessa interpretação exegética, teológica, hermenêutica, o que significa a doutrina do batismo. Então, veja, olhar para os pais da igreja, pastor Leandro, é extremamente importante, de fato. E até nos dá subsídio, porque boa parte deles não fecharam a questão simplesmente. O senhor mesmo citou o caso de alguns dos nossos irmãos que simplesmente não fecharam a questão. Até consideram a possibilidade do outro batismo, alguns até colocam a imersão como uma primeira opção, mas não fecha-se a questão, que é justamente o nosso ponto aqui, né? Por quê? Porque a questão chave do batismo não está necessariamente na quantidade de água. A quantidade de água está ligada diretamente à forma. O símbolo maior e principal aqui dado por Cristo através da água, não só com relação à doutrina do batismo, mas toda a Escritura de um modo geral, a água está diretamente ligada à ideia de purificação, de limpeza, de lavagem, sendo assim apenas um símbolo. Logo, seria equivocado imaginar que este símbolo não seria cumprido e que a lavagem, que não é física, mas é espiritual, né? Nós dizemos que o batismo é um mistério visível de algo invisível, não teria sentido. Então,
nesse sentido, nós devemos então olhar para a interpretação dos pais da igreja. Está respondida a pergunta, vamos aos comentários do pastor Leandro. É interessante, pastor Lene, que o senhor citou a questão de nós olharmos para os batismos no Novo Testamento e nós os pegarmos, não é? De forma que nós vamos enxergar que há possibilidade. Então foi esse problema que também a Patrícia deve ter entendido e ela flexionou o caso para poder acontecer. Entretanto, o senhor disse que há dentro do batismo um símbolo, não é? E este símbolo é o que faz com que ele seja importante. Lembrando aqui um grande pensador que nós temos, Paul Ricoeur, que trabalha na questão da hermenêutica dos símbolos, nós vamos entender que Paul Ricoeur trabalha também que todo símbolo deve ser extraído da sua linguagem. Então, se nós usarmos o símbolo da linguagem da palavra batismo em si, no próprio batismo de Jesus, que é o batismo exemplar, já estaria equivocada a aspersão aí. Porque o símbolo do batismo de Jesus é o batismo no mergulho. Então, nessa proposta, o batismo em forma de cópia simbólica já estaria errado em aspersão. Então, extraindo desta questão, eu também extraio a própria questão de Wittgenstein na filosofia analítica. Como nós sabemos que a dimensão do nosso universo é a dimensão de nossa linguagem. Pois se nós não interpretarmos um termo e usarmos a sua interpretação de forma cabal, o termo estará completamente pervertido, estará fora do seu contexto, fora da sua realidade, e nessa medida a nossa ação também estará completamente desvalida e fora do que o termo gostaria de apresentar. Comentado? Comentado. Ok. Está empatado, então. Cada um deles fez a sua primeira pergunta, respondeu também uma pergunta e comentou a resposta ouvida. Agora vamos para a segunda rodada. É a vez do reverendo Lene Erison, sua segunda pergunta. Muito bem. Pastor Luciano, o senhor comentou muito bem, esse é um ponto bom nesse argumento, sobre a questão dos termos. É sabido, nós não negamos isso, nenhum aspersionista nega isto, que o termo grego, né, e eu peço aqui a permissão para citá-lo, que é o termo baptizo, né, o baptismo, ele de fato, literalmente quer dizer mergulhar ou afundar. É interessante o senhor citar essa questão do termo e da utilização dele, porque etimologicamente falando, o termo baptizo de fato quer dizer mergulhar, afundar. Eu acho que a pergunta que nós devemos fazer, e essa eu também deixo aqui, pastor Luciano, é se o termo baptizo na Bíblia pode se resumir de maneira exaustiva, em todos os casos, a questão do mergulhar e do afundar. Ao meu ver, parece que não. A exemplo de a exemplo de Marcos, capítulo 7, verso 4, que diz assim, isso aqui é o Senhor Jesus se referindo aos escribas e fariseus, citando, diga-se de passagem, essa cerimônia de purificação muito presente no Antigo Testamento, que continuava inclusive no Novo Testamento. Então, Marcos capítulo 7, verso 4 diz assim, quando voltam das praças, se referindo aos escribas e fariseus, não comem sem antes lavarem e muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros, vasos de metal e camas. O termo que aparece aqui para lavagem é o termo baptizou. Em outras palavras, o que Marcos está dizendo é, olha, eles, quando chegam em casa, eles se batizam. Eles batizam os seus copos, os seus jarros e batizam as suas camas. Veja, o que é que nós temos aqui, por uma questão lógica, ao analisar o texto? É que a palavra baptizo no Novo Testamento, apesar de etimologicamente falando ela significar sim, mergulhar ou afundar, ela passa a ter uma conotação diferente no Novo Testamento. O senhor está fazendo uma pergunta. Diretamente ligada à questão da aspersão. Então a pergunta é, se baptizo, afundar, no Novo Testamento, sempre está ligado à ideia de afundar e de mergulhar, como imaginar que alguém pega a sua cama, vai até o rio e a mergulha no rio? Pega os seus utensílios e o mergulha no rio. Ou então vai até o rio e mergulha sempre antes de fazer suas refeições. Parece muito mais uma ideia de lavagem com uma conotação diferente da palavra. Então a ideia é essa, como interpretar textos como estes em que a palavra baptizo mais se parece com a ideia de lavagem e não de mergulhar. 3 minutos. Pois bem, reverendo Lene, o senhor citou mesmo o texto que fala claramente de uma cultura, novamente repetindo, né,
completamente judaica. Claro, como o senhor mesmo disse, Jesus está falando sobre o ato dos fariseus e o ato que eles já realizavam em si, mas a questão dos objetos que estão sendo apresentados, eu acho que também está em jogo aqui, porque eu acho que quando nós usamos a expressão batismo, nós falamos de seres humanos, porque o batismo ele não é realizado em objetos inanimados. Claro que em caso de um exercício neopentecostal em si, não é? Isso tornaria uma prática judaizante. Já pensou? Nós começarmos, por exemplo, nessa ideia, vou batizar cama, vou batizar copo. Não. O batismo propriamente, ele é como reflexo de Cristo em nós, e para mostrar que nós, no novo nascimento, em Cristo, estamos tendo uma nova vida. Mas, em contraponto, se eu pegar um termo, então, nessa mesma frequência, eu pego o termo de Mateus 3,11, que é o caso do batismo de Jesus, e o termo lá está batismo, ok? E como um verbo indicativo no presente ativo. Então ele está dando a ideia de uma ação indicada, acontecente, ok? Em atividade. Então, ali você percebe, sobre a exegese desse texto, que aí nós já estamos falando de pessoa batizada, e está dando a compreensão de que o ato que está acontecendo, se a palavra ali é mergulhar, trazida para o nosso idioma, claro, ela apresenta a questão que objeto humano, batizado, mergulhado, ele entra como ação indicativa ativa. Então, resumindo, o que eu quis falar com isso, que o texto que foi usado trabalha com o mesmo projeto do texto citado na primeira pergunta. Agora, quando nós usamos o modelo de Jesus, não, trabalha a questão do corpo humano mergulhado para um novo nascimento, para uma nova proposta de vida. Então, quando nós falamos de objetos inanimados, fica completamente estranha mesmo a questão. Mas quando nós falamos de seres humanos, é isso que está apresentando aqui a nós Jesus, através do seu exemplo, no caso, no batismo de João, batizando Jesus. Essa é a questão. Seus comentários, reverendo. Então, irmãos, eu volto a afirmar a importância de nós nos atermos às Escrituras Sagradas e à exposição da doutrina no todo. Porque, veja, o que nós estamos avaliando aqui não é... A coisa que deve ser avaliada não é, em última instância, aquilo que está sendo batizado ou imergido ou lavado. Porque quando nós, já que estamos falando de exegese, quando nós partimos para fazer exegese de um texto ou de uma doutrina, nós passamos a avaliar a importância da palavra e do termo em si, e não só o termo em si, mas a utilização deste termo em outros momentos. Então veja, o texto aqui, lido de Marcos, ele não se resume à ideia de lavagem de objetos apenas. Veja, o texto de Lucas, no capítulo 11, verso 37 e 38, diz assim: ao falar Jesus estas parábolas, um fariseu o convidou para comer com ele. Então, entrando, tomou lugar à mesa. E o fariseu admirou-se de ver que Jesus não se batizava primeiro antes de comer. Ora, será que... E agora nós estamos falando de pessoas, não mais de objetos. Será que, de fato, o fariseu estava esperando que ele, antes de comer, saísse da casa, fosse até o rio, desse um mergulho? E outra coisa, que não existe autobatismo, né? Então, Jesus teria que ser batizado de novo por João Batista ou por outro antes de comer? Será que era esse o termo? É óbvio que não. É óbvio que aqui a ideia de batismo está ligada não mais a essa ideia de afundar, mas a ideia de lavagem, de purificação. O fariseu estava criticando o ato de Jesus sentar-se à mesa para comer sem lavar as mãos. Muito mais por uma questão higiênica, etc. E é claro, baseado nessa tradição de purificação judaica do Antigo Testamento. Mas veja, aqui é um exemplo clássico, se é que podemos e precisamos sair dessa ideia da purificação de objetos, em que Jesus então é questionado porque ele não se batizava. É o termo que aparece aqui, batismos, que inclusive em algumas versões aparece a ideia de aspergir ou lavar, né? A NVI traduz como lavar. Ele está sentando à mesa sem lavar as mãos. Mas o termo que aparece é o mesmo termo grego, que significa imergir ou afundar, né? Então veja, isso aqui prova mais uma vez a ideia de quanto a coisa ela não é fechada na questão da imersão. Muito pelo contrário, mais se parece nesse uso da palavra de um modo geral,
abrindo então esse leque, essa possibilidade para a aspersão, para a utilização da água como um símbolo, como um elemento para a purificação e a lavagem em si, não necessariamente para o mergulho ou etc. Muito bem. A segunda pergunta do pastor Leandro vai ser feita já, assim que a gente voltar do intervalo no terceiro e último bloco do programa. Vejam só. Ok, estamos de volta para o terceiro bloco do programa. Vejam só. E agora é a vez do pastor Leandro Carlos Malvese, da Igreja Assembleia de Deus, fazer a segunda pergunta dele ao pastor Lenierson Cupertino, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Reverendo Lene, o senhor comentou a questão do batismo estar envolvendo a questão da lavagem do corpo, no texto, que já não estava mais vinculado a objetos inanimados no caso. Entretanto, o que fica pendente, eu acho o que mais chama-nos a atenção para focarmos e frisarmos neste momento, é a questão de por que está sendo realizado, para que está sendo realizado e qual o efeito que terá, ok? Então, diante desta questão, o termo que foi usado, claro que não é um batismo dentro do contexto que é realizado o batismo cristão. O termo é paralelo uso. É o caso de eu usar um termo, por exemplo, manga, e eu falar manga de camisa e manga que eu pudesse comer, no caso. Então, são as flexões que uma palavra pode ter. Dentro desta questão, qual é a pergunta que eu queria fazer ao senhor? Se eu, no caso, estou usando este termo, ok? Que refere-se a unicamente lá jogar água sobre o corpo, como batismo, qual seria a reação ou o efeito que teria como paralelo do batismo cristão, o termo mergulhar, e no caso o batismo realizado no ato religioso, e este outro aspergido apenas por lavar o corpo. Os efeitos são semelhantes? O senhor entendeu a pergunta? Creio que sim, creio que sim. Então, 3 minutos. Veja, pastor Leandro, olhando para os efeitos, o propósito e o objetivo do batismo, eu diria que sim, perfeitamente sim. A quantidade de água não muda o efeito, não muda o propósito, não muda o objetivo do batismo. O que acontece é que nós entendemos que o batismo é uma representação visível de uma graça invisível. Nós cremos então que o batismo é um daqueles que nós chamamos de meios de graça. É um modo sobrenatural pelo qual Deus abençoa o cristão, abençoa o seu servo. E o batismo é um dos meios pelos quais Deus então decide nos abençoar. O batismo é uma atitude de Deus para conosco, né? Isso é importante enfatizar porque muitas vezes quando se fala de modo, de propósito e objetivo, as pessoas às vezes entendem como se o batismo fosse algo que eu ofereço para Deus. O batismo é uma aliança de Deus, é uma cela da aliança de Deus para conosco, da fidelidade dele para conosco. Logo, a quantidade de água não parece ser a preocupação da doutrina do batismo. Logo, não faz diferença alguma, respondendo a pergunta do senhor, não faz diferença alguma se por aspersão ou se por imersão. Inclusive esse é um dos motivos pelos quais a nossa igreja, diferente de outras, inclusive aceita aqueles que são batizados em outras igrejas. Irmãos que são batizados por imersão participam da Santa Ceia conosco, desde que tenham sido batizados numa igreja genuinamente evangélica, diferente, inclusive, infelizmente, de outros irmãos que equivocadamente impedem que irmãos participem da Santa Ceia por terem sido batizados por aspersão. Quando, volto a responder e enfatizar a pergunta do senhor, o modo e as características não são influenciadas pela quantidade de água que é derramada sobre a cabeça ou sobre o corpo do indivíduo qual é batizado. Então, eu acho que esse é o ponto em que nós devemos olhar para o batismo e para a água como símbolo, como um meio e não como um fim em si. Eu acho que essa é a grande questão, é o ponto-chave que nós, enquanto cristãos, devemos entender, né? O batismo é um modo de unir os cristãos de um modo geral, e não de dividi-los, né?
pelo simples fato da quantidade de água que é utilizada no batismo ou não. Obrigado pela resposta. Agora o pastor Leandro, que fez a pergunta, vai comentá-la. Então, pastor Lene, reverendo Lene, no caso de nós falarmos que a quantidade de água ela não é importante, nós temos, e eu volto aqui a repetir, intérpretes, porque no caso seria o fácil que nós usássemos, que usam a própria interpretação dos termos que aparecem na Bíblia em si, da palavra batismo, no seu ato e na sua consequência como importante. Por exemplo, o próprio Justino Marte, que é um dos primeiros apologistas que nós temos na teologia patrística, ele vai dar a compreensão de que o batismo deve ser exercido como um banho completo, ou como um banho que possa imergir todo o corpo, quando ele vai dar resposta a gentios. Se nós pegarmos o caso também de Tertuliano, que é um grande sistematizador, no caso, um dos grandes teólogos da patrística, se não for um dos maiores nomes ao lado de Agostinho, ele também trabalha no livro do batismo a ideia de mergulhar em água. Ele dá o foco, a ênfase de que nós precisamos realizar dessa forma. Cirilo de Jerusalém não é muito diferente. Ele trabalha no catequético mitagógico a ideia até mesmo de santa piscina, e ele trabalha também a ideia de foste imergidos 3 vezes, ou seja, imergidos na crucificação, imergidos na morte, no sepultamento e imergidos na ressurreição. Então, dentro desta questão, para nós usarmos o último teórico, nós temos também o caso do próprio Agostinho de Hipona, que usa a questão de imerso 3 vezes de água, e quando ele dá exemplo, ele usa 2 exemplos bíblicos. O primeiro, o batismo de João Batista, batizando Jesus, e o segundo, o batismo de Naamã nas águas do Rio Jordão. Então, pegando a conclusão, a quantidade de água, para os intérpretes do primeiro século até o quarto, se tornou muito importante, e eles frisavam isso. Então, como pode a igreja em status quo, em sua época contemporânea que vivemos, não a abranger e não usar da maneira em que está interpretada? Então, é essa questão que eu acho que fica em desfoque, a questão do batismo e aspersão. O senhor tem ainda 40 segundos. Tenho. Então, deixa eu me usar aqui que eu tenho ainda mais comentário. Partindo um pouquinho mais então, Heber, com a permissão também do pastor Lene, eu tenho a questão do próprio João Crisóstomo, que ele usa um comentário exemplar sobre Romanos 6,4, que é a questão de que fostes batizados pela morte em Cristo. Ele diz: ser batizado, pois, é mergulhar, em seguida emergir, é sinal da descida às regiões inferiores e a subida às superiores. Então, de forma poética, ele dá a entender que descemos inferiormente como Adão, mas subimos ressurreto como Cristo, crucificados como Gálatas 2:20. Quem que é esse? Esse é João Crisóstomo. Ah, o Crisóstomo, boca de ouro. Crisóstomo. Tinha que ser. Muito bem. Bonito. Bom, empatamos. 2 perguntas feitas, respondidas e comentadas. Vamos para a terceira, que, pela experiência, é geralmente a última. Então, se o senhor tiver aí a bala na agulha, né? A bala na agulha é para usar agora. O senhor vai fazer a terceira pergunta. Ok. Pastor Leandro, veja, existem casos nas Escrituras e na prática da nossa vida que o ato da imersão se torna muito difícil ou praticamente impossível. Vejam, o que é importante que o telespectador tenha em mente é que, na regra geral, os imersionistas, eles simplesmente não fecham a questão. Eu acho que o complicado, o equivocado, é fechar a questão tornando um dos 2 modos pecaminoso ou inaceitável, que é isso que nós não fazemos. Mas quando olhamos para as Escrituras, vemos textos complicados de ver ali a imersão e até mesmo na prática de vida. Eu queria dar esses 2 exemplos e que o senhor então nos falasse. Veja, o famoso texto de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, verso 41, fala da descida do Espírito Santo e de uma conversão em massa. Houve ali, então, um grande avivamento e muitas pessoas, de fato, se converteram. Não é essa atitude de simplesmente levantar a mão e ir à frente. Havia, de fato, mudança no coração daquelas pessoas. E diz o texto que houve naquele dia um acréscimo de aproximadamente 2.000 almas. O que dizem os exegetas? Talvez não está incluso aí as mulheres, por exemplo. Então, certamente se tratavam de mais pessoas. E diz o texto que Pedro, então, simplesmente
batiza aquelas 2.000 pessoas. A grande questão é, como num só dia, numa região onde o Jordão ficava muito longe, um só discípulo batizar então ali 2.000 pessoas? Veja, se torna até logicamente falando impossível de se pensar algo assim, sabe? De que 2.000 pessoas foram imersas ali. A não ser se nós cremos então no autobatismo. Elas simplesmente mergulharam, o que é improvável. Veja, o que se torna muito mais comum imaginar a ideia de até elas adentrarem ao rio. Inclusive eu creio que existe a possibilidade de ter sido o caso de Jesus, porque veja, o texto diz que ele adentrou o rio, foi batizado e saiu do rio, mas o texto não diz que ele foi necessariamente mergulhado. Sim, existe a possibilidade de João ter pego a água e levado até a cabeça do Senhor Jesus. E aqui, para não citar também o caso de Paulo também, que é batizado em casa, né? É o texto lá presente também em Atos, capítulo 2, verso 17. Atos 9, verso 17 e 18, diz que ele foi batizado por Ananias, ele estava em casa. Vejam, como ser batizado por imersão em casa? É pouco provável que ele tivesse uma piscina no quintal. Então, veja, são casos em que a imersão de fato parece ser muito difícil, né? Isso para não tratar de casos atuais que nós temos. Alguém na cama de um hospital enfermo. Veja, propriamente falando, aqueles que são exclusivistas no termo da imersão, este não deveria receber o batismo. Então, alguém deixaria de receber o batismo pela falta de possibilidade? Então, a pergunta é, pastor Leandro, como olhar para esses textos? O texto do batismo de Paulo, o texto do batismo do carcereiro batizado por Paulo, provavelmente na prisão ou em sua casa, onde ele e toda a sua casa foi batizado. Então veja, e aí, se considerarmos a possibilidade do batismo por imersão, nós concordamos com a ideia de que, quando olhamos para as Escrituras, a base bíblica para as duas possibilidades. Ao meu ver, olhando para a Bíblia, com a possibilidade muito maior para a aspersão, citando sobretudo estes casos de Atos, de Paulo, do batismo de Paulo, do próprio batismo do Senhor Jesus, que ao meu ver existe essa possibilidade de João ter levado a água à sua cabeça, e sobretudo este de Atos, quando mais de 2.000 pessoas são então batizadas. Como olhar para esses textos e enxergar nisto a imersão? Perfeito. 3 minutos. Perfeito. A questão que o reverendo Lene coloca, querendo interpretar, é o fato que nós damos na interpretação deducionista, induzista de Aristóteles. A questão de nós olharmos uma cena e tentarmos imaginar para podermos conceituar o que está acontecendo, na verdade, não será precisamente o que está acontecendo. E dentro do uso, quando você fala da chegada, quando eles chegam e encontram, seja no caso de Pedro, seja no caso de Paulo, eu uso um exemplo muito claro, quando o próprio Paulo, ele chega às partes da Macedônia, e ele encontra os macedônios. E quando ele encontra os macedônios, uma coisa interessante que chama a atenção é quando ele fala, já foste batizado? Ele diz sim. No que batismo fosse batizado? No batismo de João. Então, dá uma clareza para nós percebermos que o modelo típico do batismo é o batismo de João. E no caso que o senhor comentou, que até mesmo o batismo do nosso Senhor Jesus, ele pode não ser um batismo por imersão, né? No caso, mas o próprio termo que é usado, como eu usei a exegese aqui, ele apresenta que foi desta maneira. Então, seria a mesma coisa de eu tirar o termo de lá e dizer assim, não, você não está dizendo isso. Porque o termo está dizendo isso, ok? O termo, ele é imersão. Então, é claro que nós usamos a linguagem para poder adequar-nos a um texto, porque nós não podemos retomar, reformar, usar um laboratório, montar aqui novamente o cenário histórico. Então, nós no caso aqui que estamos conversando, conservadores, nós usamos um método crítico, analítico, literário. Então, eu uso o termo para que eu possa interpretar. Então, usando os termos batismo, no caso de Jesus, que significa um batismo por imersão, e no caso este imersão, que é o próprio batismo de João, é sempre esse modelo que é apresentado até pela fala daquele que testemunha que já foi batizado. Então, respondendo à sua pergunta, é evidente saber que o modelo de batismo usado pela igreja primitiva é o batismo de João. E quando
aparece a expressão batismo, usada por aqueles que estão testemunhando, eles usam a expressão batismo, que é a expressão imerso. Agora, a questão, como ocorreu, é só fato que um historiador poderia responder. Porque o fato que eu posso lhe responder é que o termo que está sendo utilizado no grego é um verbo indicativo no presente ativo. Ou seja, que na primeira pessoa do singular está acontecendo unicamente com ele. Ou seja, é uma ação que acontece ativamente naquele momento. Qual é a ação? Batismo, imergir. Essa é a minha resposta. Está respondido, vamos aos comentários. Reverendo Lenierson. Bem, com todo respeito, o pastor Leandro, eu não sei se a questão foi bem respondida, porque, veja, o que eu coloco aqui são os casos clássicos em que a imersão, se nós formos nos apegar à etimologia da palavra, parece ser extremamente improvável. Como olhar para os casos dos 3.000 batizados num só dia? Como olhar para relatos de pessoas que são batizadas dentro de suas casas? Vejam, irmãos, quando nós olhamos para a interpretação das Escrituras, existem alguns passos que precisam ser dados. Nós olhamos a etimologia da palavra, olhamos a gramática geral na língua original, se Antigo Testamento hebraico, se Novo Testamento grego, e olhamos sim para o contexto histórico. As deduções que nós fazemos, se você me permite também discordar, Leandro, elas não são deduções com base no nada. Essas deduções elas vêm embasadas na cultura, na geografia, na política e em todo o contexto estudado, claro, e nos dadas essas informações através dos estudiosos e historiadores do texto. Então, sim, através dos estudiosos, como citou bem o senhor, e historiadores, nós vemos aí uma grande possibilidade ou impossibilidade de imersão nestes casos. Como explicar que após o carcereiro e toda a sua casa se converter, havendo aí a possibilidade deles estarem no cárcere ou em casa, Paulo batiza todos da sua casa e todos de sua família? Existe a possibilidade dele ter saído dali e ido para um rio? Veja, existe, mas era uma hora imprópria. O texto diz que já era mais de meia-noite, eles estavam louvando a Deus. Sabe, olhar para o próprio texto em que Paulo foi batizado, quando ele estava cego e levanta-se da cama, e naquele mesmo instante ali, ele é batizado, entendeu? Apontando para essa possibilidade. Veja, o caso de Jesus, é claro que nós não podemos fechar a questão. O texto de fato diz que ele entrou no rio e saiu do rio, entrou e saiu. Mas a grande questão é como olhar para esses outros textos, sabe? Que, ao meu ver, parece ser uma clara abertura para a ideia da imersão. Uma possibilidade, então, Heber e telespectadores, de nós olharmos para uma outra possibilidade de batismo. Eu sei que nós somos muito tendentes a pensar, né? Mas a maioria, será que só os presbiterianos estão certos, né? E todo o resto faz de forma errada, de forma equivocada? A ideia não é medir forças para quem está certo ou errado, mas é olhar para as Escrituras, para os textos bíblicos e perceber a direção do Senhor Jesus para nós. Muito bem. Agora é a vez do pastor Leandro fazer a terceira pergunta dele ao reverendo Lenierson. Reverendo Lene, então, a minha terceira pergunta, ela foca-se na reforma. Já que nós estamos trabalhando, o senhor natural de uma confissão reformada e não fugindo dela, olhando para o prisma da interpretação dos reformadores, no caso Lutero e Calvino, e o próprio professor de Novo Testamento, Melanchthon, que foi um grande auxiliador de Lutero. Se nós olharmos Lutero, no seu livro Works, Trabalhos, no primeiro tomo, na página 77, ele usa a ideia de que o termo batismo, do grego, é extraída para os idiomas latinos a palavra mersio, uma vez que é imergido ou coberto por qualquer tipo de elemento líquido. Quando nós já vamos para Melanchthon, que também comenta a questão, ele diz que o batismo ele é usado de forma por imersão. E como eu comentei com o senhor, o próprio marco da igreja presbiteriana, o Calvino, João Calvino, no seu comentário acerca de João 3:23, ele diz que a palavra batismo inferida ali
é a questão de mergulhar. E como eu também já comentei com o senhor, a questão na Instituta, no livro 3º, ok? Na questão sobre batismo, o próprio Calvino, ele usa a expressão batismo como mergulhar. Charles Hodge, o primeiro sistematizador americano, não é? Ele usa também a interpretação de que o termo batismo, ele é mergulhar. Então, se há uma interpretação de que o termo, ele é usado para isso, digo dentro do contexto cristão, e temos um debruçamento anterior, como nós citamos, patrística, medieval e na área renascentista, os reformadores. Como nós podemos sair de dentro do contexto do uso desta expressão, se ela está dando um significado muito claro, e até quando eles vão interpretar, eles compreendem que é isso que ela está dizendo, segundo a visão do senhor reformado, calvinista. Como ficaria a aplicação de um termo interpretado por todos eles desta forma, mas não utilizado desta forma? Ok. Bem, quando nós olhamos para o Novo Testamento grego, nós vemos que as palavras, elas não têm um sentido estático. As palavras e os termos não têm um sentido final, mas elas vão se transformando e mudando também ao longo do tempo, de acordo com a cultura, de acordo com o contexto. E o que é mais fortalecido é muito mais a doutrina que é criada em torno daquilo do que a utilização final e cabal do termo em si. Veja, nós temos isso no português. Veja, em algumas regiões do Brasil, não na minha, mas em algumas regiões do país é muito comum nós usarmos o termo bacana para algo legal, algo atrativo, algo bom. Mas se você for pegar a raiz da palavra bacana, está ligada a algo que não é bacana, não é legal, está ligado a algo pejorativo. Mas por quê? Porque no português a palavra teve uma utilização e com o passar do tempo ela foi tendo uma conotação diferente. Eu volto a dizer, irmãos, o mesmo acontece no Novo Testamento, quando nós partimos para olhar de forma exegética e hermenêutica alguns termos. É o que acontece com a palavra batismo. Eu concordo, pastor Leandro, com todas as referências as quais o senhor citou, inclusive de Calvino, que fala aquilo que eu já falei aqui nessa noite, que sim, concordamos plenamente, que o termo batizo quer dizer mergulhar e afundar. A grande questão é, na prática, era assim? Parece-me que não. Quando olhamos para textos bíblicos e casos em que pessoas foram batizadas, é isso? Parece-me que não. Então, a grande questão é que, mesmo os reformadores, e eu sei que o senhor sabe disso, não fecharam a questão. Essa é uma questão que não é fechada, né? Mesmo os reformadores da patrística, os próprios reformadores e os pais da igreja, ninguém fechou a questão, sabe? Muito pelo contrário, aqueles mais equilibrados veem o tema de forma aberta. A própria Didaquê, citada pelo senhor no começo, deixa a questão bem aberta, né? Interessante que a Didaquê diz assim, olha, o ideal é que seja batizado em água corrente. Mas se não tiver corrente, pode ser água parada. Que seja água natural. Mas se não tiver, pode ser quente. Para você ver. Porque olhando para as Escrituras, não dá para fechar a questão. E se nós vivemos somente pela Escritura, não podemos dar um passo além que a Escritura não dá. E não podemos também recuar aquilo que a Escritura avança. Então, quando eu olho para as Escrituras, sim, eu vejo possibilidade para ambas as formas de batismo, porque a Escritura não fecha a questão, não foi essa a intenção do Senhor Jesus, mas com a proeminência para a imersão. Respondido? Sim. Tá. Então vamos lá. Agora os comentários do pastor Leandro. Reverendo Lene, então, na questão que nós trabalhamos, eu acredito o seguinte, toda a igreja tem a sua confissão. E a sua confissão é formada através ou de um concílio ou de uma diretoria. No caso do cristianismo, ele tem anos e anos de concílios, sejam eles exclusivos, sejam eles ecumênicos, sejam eles católicos, sejam eles através, por exemplo, do próprio Catecismo de Westminster, das confissões dos cânones de Dort, e aí seguidamente vão. E sempre baseando em documentos de confissões que já foram escritos anteriormente. Se o caso, então, da interpretação que nós usamos aqui dos termos, ok?
estão apontando para este ato, para este efeito, para este tipo de ação. E a própria Didaquê, ela dá a possibilidade, sim, mas a possibilidade é no caso de não haver como. Então, é como o senhor disse, não haja isso, faça desse jeito, não tem esse, faça isso. Mas no final daqui nós vemos casos que lá hoje não competem mais, claro, sim, dado ao fato do aquecimento, por exemplo, jejue 2 dias antes de ser batizado, mergulhe 3 vezes, não é? E tudo isso. Fica evidente que, como diria o próprio Michel Foucault, a microestrutura do poder de uma confissão domina a sua forma de ação, uma vez que você não usa o sentido original do que deveria ser. Porque quando eu tento modificar algo e eu trago para um novo exercício, para uma nova forma de apresentação, eu faço tendenciosamente, isso já é uma estrutura política, para que possa ser mecanizado da maneira que eu bem entendo. Então, nesta medida, eu me torno manipulado ao exercício disso e estou indo contra o exercício que deveria ser. Então, nesta medida, se torna compreensível o que aqui? Que uma confissão que transfere ou muda o que era, a não ser na questão que se usa. Claro, como o senhor disse, os termos mudam. A linguagem, por exemplo, vós me ser, vós outros, hoje você, daqui a pouco você, não é? Então, claro que ela tem a sua modificação. Entretanto, a sua essência ela não muda. Esse é o estado metafísico da linguagem. Não muda. Ele tem o seu ser ali que não vai mudar. Então, é esse o contexto que nós, que batizamos por imersão, batemos. Que a questão é você usar o sentido primeiro, a essência, e não modificar a essência. Porque quando muda a essência, deixa de ser aquilo que é. Então, essa é a minha avaliação sobre a resposta, senhor. Muito obrigado. Nós ouvimos os crentes também, comuns, às vezes pastor, às vezes não, né? Que o Zeca entrevistou. Vamos ver. Existe um batismo correto? O certo é por aspersão, o certo é por imersão. Qual que é a sua opinião sobre isso? A minha opinião, o certo é por imersão, né? Eu acredito que a questão do batismo, né, a Bíblia mesmo fala para nós sermos batizados nas águas. A Bíblia ela não é específica, se tem que ser pouca água, se tem que ser muita água, se tem que ser num rio, se tem que ser numa piscina. Então, cada igreja adota uma doutrina. Então, eu acredito que vai no intuito, se está baseado na verdade ou não é a água que vai mudar. Particularmente falando, um não invalidaria o outro a partir do momento que, por aspersão, em um caso de uma debilidade, de uma necessidade, ou de um momento de não haver a oportunidade para um batismo com imersão. Se a gente pega aí a partir do batismo do Senhor, ele foi imergido nas águas. Mas aí nós vamos ver a realidade das comunidades primitivas em Atos. Sobretudo quando é batizado o eunuco, a palavra diz que eles estavam a caminho. A palavra não diz que eles estavam à beira de um rio. Mas o eunuco foi batizado. E aí surge a grande dúvida. Ele foi batizado por imersão ou por aspersão? O batismo dele estaria inválido ou válido? A palavra diz batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Há um mandato de batismo. Não há um mandato à forma do batismo. Acaba que hoje corre o grande risco do ritual. Então, por causa de que se não for num rio ou se não for numa pia batismal, o batismo não é realizado. O Evangelho diz bem claro, o batismo é em nome do Senhor Jesus. Né? O Evangelho não diz que mergulha ou asperge, mas batize em nome de Jesus. Bom, tá aí. Nós tivemos aqui com o reverendo Lenierson Cupertino, da Igreja Presbiteriana do Brasil, né? E também com o reverendo Leandro Carlos Malvese, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém. Eles fizeram a discussão deles. Se você quiser continuar o debate, ou tirando dúvidas, ou convidando um deles, ou os dois para a sua igreja, o contato deles está no vejamsó.com.br. Né? A única coisa que eu acho que precisa ficar clara, reverendo Malvese, em caso de uma pessoa que se converteu
muito idosa, no hospital, a igreja não pode batizar por aspersão, mesmo sendo uma igreja imersionista? No caso, há todo um consenso e uma conversa do caso como ela vai ser batizada, porque a decisão se tornará uma decisão do clero. Então, irá o clero contra a confissão da igreja. Então, havendo água e possibilidade, eu acho que não há necessidade de batizá-la por aspersão, mesmo onde ela está, porque a banheira no hospital, a possibilidade de pedir, a não ser que ela esteja imóvel, né, habilitada. Então, é uma questão de consenso, não é? Entrará todo o clero em uma conversa e decidirão como será. Como eu já disse, há a possibilidade, desde que não haja outro meio. Agora, reverendo Cupertino, imagine, o senhor mesmo defendeu aqui durante todo o debate que os aspersionistas reconhecem como válido o batismo por imersão. Então, um crente muito sincero chega para o irmão e fala assim: olha, eu amo a igreja presbiteriana, nasci aqui, conheci Jesus aqui, tal, mas eu tenho convicção absoluta de que o batismo tem que ser por imersão. Já que a igreja reconhece esse formato, o senhor me batiza por imersão? Muito bom, Heber, muito bom. Heber, eu creio que, além de seguirmos as escrituras sagradas, a Bíblia, claro, que é a nossa única regra de fé e prática, acho que uma coisa que deve ser muito observada é nós também seguirmos os símbolos de fé ou a confissão de fé da igreja, ou as diretrizes que a igreja ali possibilita para o fiel, as quais, diga-se de passagem, na igreja presbiteriana, acontece quando da pública profissão de fé, ele se compromete em cumpri-la. E apesar de nós considerarmos a possibilidade da imersão, os nossos símbolos de fé, a saber, a confissão de fé de Westminster, indica que esse batismo seja feito única e exclusivamente por aspersão. Então, o que nós faríamos era explicar a essa irmã, abrir os textos bíblicos e mostrar para ela os argumentos bíblicos de que é muito provável que tenha sido dessa forma. Além disso, a igreja a qual ela pretende se tornar membro, ou pretende fazer parte, adotou como padrão o batismo por aspersão. Acho que o caminho seria esse, seria o caminho do pastoreio, né, da explicação formal à irmã. Você viu aí, né, telespectador, telespectadora? Apesar de toda a base teológica, histórica, hermenêutica, exegética, bíblica que eles expuseram aqui de forma brilhante, em última análise o que vale é o que a denominação determinou, a instituição. Tá aí. Eu seria rebelde. Se eu fosse da Assembleia de Deus, eu batizava por aspersão, e eu sou presbiteriano, independente, eu batizaria por imersão. Qual o problema? É bíblico? Depois eu me avejo lá com a liderança da igreja. Mais vale obedecer a Deus do que os homens. A gente vai terminar o programa aqui. Quem é que vai ganhar o presente? Orlando Pereira da Silva, de Campos dos Goitacazes, do Rio de Janeiro. E eu vou ser disciplinado lá pelo presbitério, mas tudo bem. A gente se vê depois. Thank you.